Dando sequência às nossas aulas sobre compassos musicais, hoje nós iremos falar sobre compassos simples. E antes é interessante fazer uma breve revisão do que nós vimos até aqui. Basicamente, nós aprendemos o que são compassos, que compasso musical é a organização de uma música, de uma obra musical, em grupos de tempos ou reunião de tempos, e quando falamos em tempos, falamos em pulsações. Também aprendemos que um compasso pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou quantos tempos ou pulsações o compositor achar necessário para sua composição, porém, os compassos mais comuns possuem uma reunião de 2, 3 ou 4 tempos. Por vezes, você vai ver também 5 ou 7, que são compassos mistos, que nós iremos falar numa aula muito em breve. Compassos de 2 tempos, de 3 e de 4 tempos, que são os mais comuns, costumam ser chamados, respectivamente, de binários, ternários e quaternários. Então é muito importante que você esteja familiarizado com tudo isso aqui. Isso está na aula anterior, com bastante detalhes para você assistir. Vou deixar no card aqui para que você possa assistir essa aula, caso não tenha visto ainda e caso não domine esses assuntos. Vimos também que a maneira da gente identificar se um compasso é binário, ternário ou quaternário, apenas ouvindo uma música, é através da percepção das pulsações, pulsações mais fortes e pulsações mais fracas. Vimos que compassos binários têm um tempo forte e um tempo fraco, ternários têm um tempo forte e 2 tempos fracos, e o quaternário tem um tempo forte, o segundo fraco, o terceiro meio forte e o quarto também fraco. E vimos que na escrita musical, numa partitura, esses compassos são representados através da fórmula de compasso, que são esses numerinhos sobrepostos que a gente tem aqui. Lembra que eu falei que essa imagem até lembra um calendário? Então, é assim que compassos são representados, tá? Cada número sobreposto aqui é um compasso diferente e, por vezes, pode aparecer também em forma de símbolo. Agora sim, podemos seguir com a aula específica sobre compassos simples. Olá, alunos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Peterson Brito e esta é a aula número 12 do nosso curso de leitura e grafia musical Aprenda a Ler Partitura. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se agora, já deixa o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas e, o mais importante, continue a seguir os nossos vídeos e dê uma olhada na descrição, porque eu sempre deixo recomendações de livros, já com links para você adquirir, livros que eu utilizei ao longo da minha vida, que eu estudei, deixo também recomendação dos meus equipamentos aqui, enfim, tem bastante informação interessante na descrição, vale a pena dar uma olhada. Seguindo então. Bom, compassos simples é basicamente o que a gente viu na aula anterior, porque eu foquei em compassos simples na aula anterior, que foi uma aula mais geral sobre compassos. E aqui nós podemos dizer que compassos simples são todos esses que eu marquei aí de amarelo, com esse marca-texto, tá? Então, a fórmula de compasso de um compasso simples será sempre dessa maneira que você está vendo aí na tela, o número 2, 3, 4, 5 ou 7 em cima, e embaixo o número 1, 2, 4, 8, 16, 32, até mesmo 64 seria possível ter aqui. Por vezes, 2 desses compassos são representados por estes símbolos. Por exemplo, aqui, o compasso 4x4 muitas vezes pode aparecer em forma deste símbolo que nós chamamos apenas de C, certo? Por sua vez, esse C cortado, que inclusive nós chamamos assim, C cortado, representa o compasso 2x2. 4x4, o C sem corte, e o C cortado, 2x2, tá bom? Então, essa é uma outra maneira de representar pelo menos esses 2 compassos, isso porque bem antigamente costumava-se usar apenas símbolos, um círculo completo, um círculo cortado, para representar compassos, e depois é que surgiram as fórmulas da maneira que a gente conhece hoje, com esses números sobrepostos aqui, quase que formando uma fração, digamos assim, tá bom? Mas é isso. Então, foque que compassos simples são representados da maneira que você está vendo aí em cima. O número de baixo,
1, 2, 4, 8, 16, 32, como nós já vimos, representa a unidade de tempo, ou seja, a figura que valerá um tempo. E neste caso estamos falando das figuras semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você olhar aqui, vamos pegar, por exemplo, num compasso ternário, quando você olhar um número qualquer aqui, o número 8, por exemplo, você tem que saber qual é a figura correspondente ao número 8, porque o número 3 que está em cima, e é sempre o mesmo, o número 3 no compasso ternário, está aqui exatamente para indicar que o compasso é ternário. Já o número de baixo é variável, porque ele indica a unidade de tempo, a figura que vale um tempo. Então, aqui no caso do 8, você tem que vir aqui nas figuras e lembrar desta numeração que nós também vimos em aulas anteriores, que mostra a relação entre as figuras. Na verdade, vamos primeiro pensar aqui qual é o número 8, né? O número 8 é a colcheia. Então, o que está sendo dito nesse 3 por 8 é que o compasso terá 3 tempos cada e a colcheia será a unidade de tempo, tá? Por isso 3 por 8, 3 colcheias. Professor, mas e esses números aí, o que eles significam exatamente? Não quer dizer que a semibreve vale 1, a mínima vale 2, nada disso. Na verdade, são números de referência. É como se cada figura dessa fosse um jogador e tivesse uma camisa. E na camisa você tem uma numeração que te ajuda a identificar qual é a figura. Então a mínima é a camisa 2, a semicolcheia é a camisa 16, é como se fosse isso. Mas, se você quiser fazer algum tipo de lógica, de relação, também é possível. Basta você pensar que o número 1 representa a semibreve, que é a figura de maior duração, maior valor, e onde couber uma semibreve, caberá 2 mínimas, 4 semínimas, 8 colcheias, 16 semicolcheias, 32 fusas ou mesmo 64 semifusas, tá? Essa é a relação numérica entre essas figuras, mas no caso aqui, falando de fórmula de compasso, elas são realmente representadas por esses números como se fosse uma camisa, tá bom? Então vamos dar alguns exemplos práticos em fórmula de compasso. Lembrando que só estamos falando de compassos simples, tá? Temos aqui um 2 por 4. O que significa isso? O número de cima é a quantidade de tempos que cada compasso vai ter. O número de baixo é a figura que vai valer um tempo, é a unidade de tempo. Já que o compasso é 2 por 4, nós temos aqui 2 tempos em cada compasso e a unidade de tempo vai ser a semínima, porque a camisa que a semínima veste possui o número 4. Entendeu? Beleza. Seguindo aqui por essa ideia, é como se, na verdade, ao invés de 2 por 4, houvesse um 2 e uma semínima aqui embaixo, dizendo, olha, você precisa de 2 tempos e a semínima vale 1. Mas nós já aprendemos que sempre vai ser numérico também aqui embaixo e não 2 e uma semínima, por exemplo, pintada aqui. Se fosse 3, não mudaria nada, só passaria a ser um compasso ternário, mas a unidade de tempo ainda seria uma semínima. Se fosse 4, passaríamos a ter um compasso quaternário, mas a unidade de tempo ainda seria a semínima. E se fosse 5 ou mesmo 7, que são compassos mistos, que nós teremos uma aula específica sobre isso, ainda não mudaria nada em relação à unidade de tempo, porque o número 4 permanece o mesmo aqui embaixo, tá? Agora, a unidade de tempo seria outra, que não a semínima, caso ao invés do número 4 nós tivéssemos um outro número aqui. Então, se fosse um 16, você teria que ir lá e ver qual é a figura que veste a camisa 16. Você vai ver que é a semicolcheia. Então, neste caso, a semicolcheia representaria a unidade de tempo, um tempo no compasso. Se fosse o número 8, seria a colcheia. O número 2 seria a mínima. O número 1 seria a semibreve. O número 64 seria a semifusa. E assim por diante, tá? A unidade de tempo pode variar, ainda que a quantidade de tempos não mude aqui em cima. Tudo bem? Beleza. Só que geralmente numa música, se ela inicia, por exemplo, em 7 por 4, dificilmente ela vai se tornar uma 7 por 8, 7 por 16 em algum momento. Ela costuma manter esse 7 por 4 até o fim, mas é possível que haja essa mudança também. Aí é só ir lá no meio da partitura, colocar a fórmula de compasso correspondente a que você quer mudar.
tá? Não tem problema nenhum. Música é arte e você tem liberdade de criar e fazer do jeito que bem entender. Então, para exemplificar em uma melodia o que é um compasso simples, eu vou repetir também aquela melodia que a gente viu na primeira aula sobre compassos. E olha só, nós temos um compasso 4x4 que indica que cada compasso deverá ter 4 tempos e que a unidade de tempo é a semínima, porque nós sabemos que a semínima é quem veste a camisa 4, tá? Então nós temos 4 semínimas somadas dá 4 tempos, barra de compasso para encerrar este compasso. E aí a gente vai para o segundo compasso. Temos mais 4 semínimas, fecha o compasso. Terceiro compasso, mais 4 semínimas, fecha compasso. Depois nós temos a mínima. A mínima é só a gente fazer uma dedução. Se a semínima vale 1, a mínima valerá o dobro, valerá 2. Então nós temos aqui 2 mínimas, 2 mais 2, 4. Completou os 4 tempos, barra de compasso. Então, aqui poderiam haver colcheias, semicolcheias, fusas, contanto que a soma total das durações, dos valores, represente 4 tempos, não importa quantas figuras você vai colocar no compasso, tá? Mas este é um bom exemplo, então, de compasso simples, tá? Tem mais uma informação que é muito importante para você entender de uma forma mais prática até o que diferencia um compasso simples de um outro tipo de compasso, por exemplo, o compasso composto, do qual a gente irá falar na próxima aula. Essa informação é a seguinte: em compassos simples, a unidade de tempo, ou seja, a figura que vale um tempo do compasso, sempre é divisível por 2. Sempre pode ser desmembrada em 2 figuras. A gente chama isso de subdivisão binária. Binária no sentido de 2, claro, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um 2 por 4, é o mesmo que ter um 2 por semínima, ou 2 semínimas, certo? Tá. A semínima, sendo unidade de tempo, ela pode ser desmembrada em mais 2 figuras? Pode. Nós poderíamos dividir a semínima em 2 colcheias. Já que a colcheia vale metade da semínima, então 2 colcheias somadas equivalem a uma semínima. Simples assim. Isso já indica que esse compasso é um compasso simples. Vamos a outro exemplo. Se fosse um compasso ternário 3 por 2, o número 2 representa a mínima. É a mínima que veste a camisa 2. A mínima pode ser dividida em 2? Pode, por 2 semínimas. Uma semínima vale metade de uma mínima. Então, 2 semínimas somadas equivalem a uma mínima. Simples assim. Não importa se o compasso é binário, ternário, quaternário, não importa. Contanto que a unidade de tempo seja subdividida em 2, seja possível fazer essa subdivisão, nós teremos um compasso simples. No frigir dos ovos, essa é a principal diferença entre o compasso simples e o compasso composto. Então, olha só essa imagem. Nós temos aqui, imagine isso como sendo uma unidade de tempo, tá? Então, nós temos a unidade inteira aqui, que é uma única figura. Poderia ser uma semibreve. Essa unidade de tempo pode ser dividida em 2. Então, aqui nós teríamos tá, pensando nessa primeira aqui, vermelhinha, tá? A divisão seria mais ou menos assim. Tá. Dividindo em 2, ela ficaria, como estão as verdinhas aqui, desse jeito. Tá. Dividindo em 4, ou mesmo em 8. O que quer dizer isso? A subdivisão sempre é binária. Olha, uma figura dividida em 2. Cada uma dessas 2 dividida em mais 2. Vai dar um total de 4. E cada uma dessas 4 dividida em mais 2 vai dar um total de 8. Sempre subdivisões em 2. Isso é uma grande característica do compasso simples, tá? Quando você estiver batendo o pé, batendo a mão, estalando os dedos, marcando ali o ritmo de uma música que você está ouvindo, tenta perceber se essa marcação é mais binária ou ternária, por exemplo. Se ela é mais 1, 2, 1, 2, 1,
2, ou se ela é mais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso faz toda a diferença na hora de reconhecer um compasso simples, certo? Então agora eu vou colocar um super resumo do que seriam os compassos simples. Primeiro, são compassos em que a unidade de tempo é uma figura simples. Semibreve, mínima, semínima, as figuras que a gente já conhece. São compassos cuja unidade de tempo, ou seja, essas figuras, possui divisão binária, ou seja, pode ser dividida em 2. E no caso, que vão virar 4, 8, 16, assim por diante. Sempre essa subdivisão binária. E 3, na fórmula de compasso, o número de cima vai sempre representar quantos tempos devem haver em cada compasso, e o número de baixo representar a figura que vai valer um tempo, que é a unidade de tempo. Isso resume bem o que é compasso simples, tá? E aqui eu vou colocar agora na tela uma tabela geral dos compassos simples que provavelmente você vai se deparar por aí, tá? Binários, ternários, quaternários. Aqui nós temos quinários e setenários também, que são os chamados compassos mistos, e como eu disse, teremos uma aula sobre isso. Lembre-se que não importa o instrumento que você toque, você irá se deparar com isso, tá? Então, seja violão, guitarra, teclado, piano, cavaquinho, ukulele, não importa. Se você é cantor, toda a partitura musical vai possuir um tipo de compasso, e os compassos simples fazem parte aí, tá? Desse grupo. Então, tá aí as possibilidades para você. Poderia até ter o 64 aqui, mas é ainda menos comum, mas eu acho que isso aqui já resume bem. Então, essa foi a nossa aula sobre compassos simples. Você deve estar percebendo que eu ainda estou um pouco rouco, me recuperando daquele resfriado que eu comentei há uns vídeos atrás, mas eu espero ter sido pelo menos claro o suficiente para que você tenha compreendido a aula de hoje. Não perca os vídeos que nós teremos daqui para frente, e se você tem dúvidas sobre outros assuntos relacionados à teoria musical, ao universo da música, dá uma olhada aí no canal, porque já tem outros cursos sobre teoria musical, tem aulas sobre como tocar de ouvido, tem aulas sobre o som, frequências, faixas de frequência, entenda o que é um agudo, um grave, um médio, enfim, tem muito material bacana aqui no canal para você acompanhar. Combinado? Um grande abraço, então. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!